Ame ou odeie o Compass, o fato é que poucas vezes na história nós tivemos um produto tão bem sucedido no segmento Premium. Ele chegou a ter 70% do segmento dos SUVs médios, um quase monopólio numa fatia muito estratégica para as marcas, porque combina alto volume de vendas com alta margem de lucro. Agora sim, time que está ganhando não se mexe, que tal então utilizar a receita vencedora para invadir uma outra praia? Esse é o Jeep Commander. Literalmente o Jeep Compass redimensionado para uma proposta de um veículo de 7 lugares. E com isso eu não quero dizer apenas uma terceira fileira de bancos e um entre-eixos alongado em 15 centímetros, indo para 2,79, que é a mesma medida, por sinal, do Tiguan Allspace. Não, na verdade a gente tem um redimensionamento de proposta aqui. Então você vai encontrar um ganho de qualidade percebida, mais sofisticação no design, nos acabamentos e principalmente no silêncio a bordo. A grande sacada foi como a Jeep posicionou o Commander no mercado. Hoje aqui na Autoline vocês vão entender todas as diferenças técnicas que existem entre esse veículo aqui e o Compass, e também vocês vão entender essa política de preços tão agressiva da Jeep com esse veículo aqui, a ponto de a ponte entre o Compass mais caro e esse veículo Commander mais barato ser apenas R$1.000. Vamos entender como que os caras fizeram isso. Solta a vinheta. Compass Série S, 185 cavalos, a versão topo de linha do Compass, R$212 mil. Versão de entrada do Commander, esse cara aqui, Limited, mesmo motor, R$213 mil, R$1.000 a mais. Digamos que você queira comparar Limited com Limited para ser mais justo, a diferença ainda vai ser só de 10%, um indicativo do quanto que a Jeep está disposta a invadir com força esse mercado de 7 lugares, mesmo que para isso signifique dela abdicar um pouquinho da margem de lucro. Vamos entender um pouquinho melhor o cardápio disponível do Commander. Você tem duas configurações mecânicas. Essa, que é a 1.3 Turbo Flex, como eu falei, 185 cavalos, 27,5 kgfm de torque, câmbio automático de 6 marchas e tração somente dianteira. E se você quiser aí algo mais torcudo e 4x4, aí você tem a 2.0 turbo diesel, você passa para 170 cavalos, um pouquinho menos de potência, mais 38,7 kgfm de torque. Em termos de versões, é Limited e Overland nas duas configurações mecânicas. Então, começando nesse cara aqui, essa daqui, inclusive, é a versão mais em conta então do Commander, como eu falei. Então, R$213 mil, 1.3 Turbo Flex na versão Limited, e a Overland você passa para R$236 mil. Quando a gente vai para Turbo Diesel, aí a Limited é 275 mil e a mais cara de todos, 298 mil, a Overland Turbo Diesel. Essa versão Limited já vem bem completa. 7 airbags, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, sistema de frenagem semi-autônoma, sistema de detecção de ponto cego e tráfego cruzado, alerta de mudança de faixa, Park Assist, comutação automática de farol alto, faróis Full LED, rodas aro 18, painel digital com tela de 10,25 polegadas, sistema de infotainment e Uconnect com tela de 10,1 polegadas, carregador por indução, sistema de entrada e partida keyless, bancos dianteiros com ajustes elétricos e porta-malas com abertura elétrica. Em relação ao Overland de R$236 mil, a Limited abre mão de alguns itens, como por exemplo, teto solar panorâmico, rodas aro 19, que é aro 18, bancos forrados em couro e suede, sistema de som Harman Kardon, dentre outros itens aí um pouco menos relevantes. R$236 mil, por sinal, é o valor que estava o Tiguan R-Line, mas se você for no site da Volkswagen hoje, você não vai encontrar esse veículo mais. Ele saiu de linha? Na verdade, a Volkswagen está planejando a vinda da versão facelift do Tiguan, só que com isso também deve ter um reposicionamento de produto. Então, seguramente ele não vai estar mais a R$236 mil, deve se aproximar mais da faixa de 300 mil. Então, automaticamente deixe de concorrer com pelo menos essa versão e essa configuração de motor e câmbio do Commander. Sempre importante lembrar, pessoal, você consegue financiar tanto o Commander quanto qualquer um de seus rivais ou qualquer seminovo com até 5 anos de uso com muita facilidade pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. Só clicar em simular financiamentos lá no topo da tela, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e rapidamente você já tem a melhor proposta em mãos. Enquanto você está lá no Autoline, também vale a pena você conferir as opções de seminovos. Nessa faixa tem muita opção interessante. Você pode seguir para o caminho que você quiser, inclusive. Você pode ir para um SUV mais de luxo, de 5 lugares, ou mesmo muitas opções de 7 lugares nos seminovos. A gente deixou destacado ali nos comentários o link para facilitar a sua busca. Vamos fazer o seguinte,
Vamos dar uma voltinha agora com o Commander e aí a bordo eu vou explicar para vocês as diferenças que tem entre ele e o Compass na parte técnica de acabamentos. Vamos dar uma olhadinha também nos recursos, acabamento interno dele e lógico também as impressões na cidade, na estrada e depois a gente vê também questões de espaço interno e porta-malas. Vamos começar falando das diferenças técnicas e visuais que a gente tem entre o Commander e o Compass. De fato, sem dúvida nenhuma, de cara, a diferença de dimensões já chama atenção. A gente tem 27 centímetros a mais de comprimento, né? E desses 27, 15 são de entre-eixos. Tem um pouquinho de balanço dianteiro, mas o principal realmente é o entre-eixos e o ganho no balanço traseiro, né? E a gente tem também 6 centímetros a mais de largura e, se não me engano, 4 a mais de altura. Quando você olha o Commander em relação ao Compass na parte de aparência, depende do ângulo que você está olhando, as diferenças são mais ou menos aparentes, né? Então, se você olhar, por exemplo, 3/4 dianteiro, paralama dianteiro, ali, os faróis, a dianteira, é quase um jogo de 7 erros. Você vê que tem mais sofisticação, especialmente na parte de faróis, né? Tem um carinho um pouquinho maior nos detalhes, nos frisos, nas grades, né? Os elementos de forma geral, ali na parte de para-choque também. Mas é bem difícil você captar as diferenças. Agora, quando você vai olhar a traseira, aí é evidente que é uma linguagem de design diferente, inclusive, né? Ela segue aqui, nesse caso, muito mais exemplo do Grand Cherokee, né? Aquela traseira mais chapadona, com uma lanterna bem esguia, bem estreita, né? E tem uma razão de ser essa traseira chapadona, que justamente você tem mais espaço na terceira fileira de bancos, tanto na vertical para a cabeça, quanto em relação ao espaço para bagagem, né? A linguagem também das colunas e do teto são bem diferentes. Então, por exemplo, a coluna... Aqui a gente tem meio que um conceito de teto flutuante, né? Então é tudo escuro, tem aquele friso flutuante que passa por cima das janelas e liga ali na coluna C, dá uma solução bem elegante. As janelas vão escurecendo, inclusive, conforme você vai indo para a janela traseira, que ajuda também na privacidade, mas também no controle térmico da cabine. Mas, de fato, 3/4 traseira onde você vai ver a maior diferença. Porta traseira é muito maior também, evidentemente, né? Tem 15 centímetros a mais de entre-eixos, mas existem algumas diferenças técnicas que são importantes aí da gente pontuar também, né? Então, não é só que ele ficou maior, tecnicamente tem algumas diferenças que são bem importantes da gente valorizar aqui. Por exemplo, você tem 15 centímetros a mais de entre-eixos, mas não é só uma versão alongada do assoalho. Na verdade, daqui para trás, o assoalho é completamente diferente, né? Até ali o para-choque, ele tem uma filosofia de construção similar, mas o desenho estrutural é completamente diferente. E de fato você tem aqui na execução desse monobloco do Commander mais pontos de solda e também a maior presença de adesivo estrutural, né? Então a rigidez e torção desse conjunto aqui é maior do que a do próprio Compass, tanto pela questão de você ter um veículo com 7 ocupantes, mas também pela questão de posicionamento de produto, né? Você quer um veículo mais rígido, realmente você tem até uma questão de silêncio a bordo maior. Aqui também você tem uma execução mais caprichada em termos de materiais fonoabsorventes. Na verdade o Compass já era muito bom nisso, mas aqui você tem um posicionamento mais premium, então isso também era necessário. E toda a parte da suspensão dianteira é completamente diferente, o montante, como se chama, né? Então torres, amortecedores, molas, os braços, toda a parte da dianteira é diferente do Compass, estruturalmente falando, não só calibração, né? A caixa de direção também é diferente, ela está posicionada num ângulo um pouquinho diferente, então é um outro componente. A suspensão traseira, por sua vez, aí sim é a mesma do Compass com outra calibração, então estruturalmente ela é virtualmente similar à do Compass, mas tem uma diferença aí de cargas, de molas, amortecedores, talvez uma outra bucha aí, diferenças mais sensíveis de forma geral. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é só então um Compass esticado, né? Como eu falei no começo do vídeo, você tem um redimensionamento também de proposta, que a gente vai perceber especialmente na rodovia, essa parte de isolamento acústico. Agora, por outro lado, lógico que mecanicamente a gente está falando do mesmo veículo, então é a mesma plataforma, é o mesmo motor, é o mesmo câmbio, é o mesmo escalonamento, apenas na versão turbo diesel que a gente tem uma diferença aí sensível de torque, né? Um pouquinho mais de torque no Commander em relação ao Compass. Mas aqui, falando aqui da Turboflex, vamos dizer assim, né? Aí é essencialmente a mesma configuração mecânica. Quando a gente vira os olhos aqui para a cabine, tem um detalhe que é interessante, que é o seguinte. Vocês assistiram a nossa avaliação do Compass 2022, quando eles mudaram completamente o painel, que é exatamente essa estrutura aqui. O Compass 2021 para trás era um veículo que já estava datado, era um dos nossos pontos de crítica mais frequentes, inclusive.
E os caras revolucionaram a coisa a ponto de causar problemas até para carros de categorias superiores. E aí fica uma situação curiosa, porque quando você pega o Commander, não tinha muito o que você podia fazer para deixar essa cabine muito melhor. Então a gente sempre critica muito, né, a qualidade de acabamento, materiais empregados, mas acho que também é legal reconhecer quando você tem alguma coisa que é mais extraordinária. E o Compass, de fato, na questão do painel de execução em termos de materiais e design, a versão 2022 realmente ficou um espetáculo. E aí quando a gente veio para o Commander, eles tiveram um problema, falaram, olha, o que a gente faz então agora para entregar, já que ele é mais premium, né, veículo de 7 lugares, mais caro. Então foram detalhes, então você vai ter essa presença desse suede aqui nessa face do painel, esses frisos, esse tom champanhe aqui, meio cobre que eles introduziram, essa textura aqui que vai lembrar aí alguma coisa meio como se fosse uma espécie de pedra, algum tipo de madeira aqui. Mas em um outro elemento você vai ter um black piano, como por exemplo aqui em volta das maçanetas, né? Mas de forma geral, essencialmente a mesma cabine, porque a do Compass já estava realmente muito bem executada. Então, os mesmos elogios que a gente deu para o Compass aqui permanecem, e a ponto de você mesmo não categoria superior, falando do Commander, ainda assim é uma cabine que está no altíssimo nível. Você pode comparar tranquilamente aí com marcas alemãs, Audi, BMW, Mercedes, lógico, os modelos aí que seriam de entrada dos SUVs deles, mas realmente não está devendo nada aí, tanto em questão de precisão quanto em questão de design e materiais soft touch, especialmente agora que a gente tem a presença desse suede aqui, né? A ergonomia de direção é excelente, muito boa, tem amplo ajuste para tudo, já tem ajustes elétricos para mim aqui, né? Então você já está muito bem servido. Destaque especial para o sistema de infotainment, né? Adventure Intelligence, 10 polegadas, um hardware muito rápido, conexão wireless tanto para Apple CarPlay quanto para Android Auto. Então, de fato, aqui a gente tem um sistema muito bom e que funciona muito bem, inclusive, nessa questão do aplicativo que você tem da Jeep, onde você consegue controlar remotamente, consegue dar partida no carro, destrancar ele. Tem a questão de você determinar o perímetro onde o veículo consegue circular sem você receber a notificação. Muito bom, às vezes você deixa com manobrista, alguma coisa assim, você quer certificar que o cara não vai dar um rolê com o carro, você consegue determinar ali rapidinho no mapa, desenhando com a mão, tanto perímetro de distância quanto velocidade, então tudo isso aí é bem interessante. Em relação ao Overland, como eu falei, você vai ficar sem o sistema da Harman Kardon de som, vai fazer um pouquinho de falta aqui, um pouco de graves, é um sistema bom o suficiente que a gente tem aqui nessa versão Limited, mas de fato para aquela experiência premium de som, aquela massa sonora realmente faz um pouquinho de falta. Teto solar panorâmico é aquela outra questão, né? Uma vez que você está num veículo que tem todo o ganho de iluminação que você tem de ambiente e tudo mais, quando você fica no veículo sem, talvez você sinta um pouco de falta, talvez não. Tem uma diferença aí de valores, né? De 213 para 236 mil, aí é uma escolha que vai ficar mais nas suas mãos. Tá bom, vamos falar então como é que é a sensação de guiar o Commander. Começando com impressões urbanas, depois a gente pega a parte de rodovia e Estrada dos Romeiros, né? Primeira coisa que chama a atenção, silêncio a bordo, enorme. O Compass já estava bem resolvido, a questão de isolamento, né? Foro absorvente, mas aqui eles fizeram um passo a mais, então de fato o isolamento é sublime, muito bom mesmo. Agora a gente tem um veículo aqui de quase 1.700 quilos, né? 1.685 quilos. E a gente tem um motor que tem bastante potência, 185 cavalos, mas ele desloca só 1,3 litro. O que acontece nessa combinação de carro um pouco mais pesado com um motor pequeno é algo inerente a todos eles, que é o seguinte: em baixa situação, em baixa carga, você está ali perto de 1000 RPM, mas pisando bem pouquinho, quase nada no acelerador, você vai sentir aí uma certa letargia. Então é um carro que você tem que pisar um pouquinho mais. Ele tem um mapa de acelerador bem conservador, realmente para voltar ali a essa questão de consumo de combustível, para reduzir ao máximo possível. Então você tem que pisar um pouquinho. E aí no uso urbano vai ser frequente, dependendo do seu perfil de uso, você acabou usando a tecla Sport, não para você correr, mas sim para deixar o carro um pouco mais solto, com menos carga de pedal ali, você tem um deslocamento do veículo mais soltinho, se entregando algo mais próximo desses 27,5 kgfm de torque que ele entrega a 1.750 RPM, né? Porque tem essa questão, né? O torque, esse torque todo, para ele vir, você tem que pisar fundo. Então, com pouco deslocamento assim de pedal, você vai trabalhar aí mais na parte, vamos dizer assim, na fase mais aspirada no motor, por mais tecnológico que esse motor
seja. Esse motor GSE, aliás, tem muitas tecnologias, a gente já fez aí alguns vídeos sobre esse motor, né? Então não vou me estender muito aqui, mas todas as tecnologias que você espera de um motor downsize estão aqui, do turbo de baixa inércia, comando variável, tudo de alumínio, né? Cabeçote, bloco, sensor de combustível, tipo de combustível na linha, né? E aqui a gente tem a vantagem desse sistema multi-air de terceira geração, então entre as válvulas de admissão e o comando de admissão você não tem uma interação direta, é um sistema eletrohidráulico, uma câmara com uma solenoide, e aí com isso o sistema consegue ter uma variação virtualmente infinita aí de duração, de levante das válvulas, o que vai ajudar tanto na parte de performance quanto na parte de economia de combustível, mas também vai ajudar na parte de proteção do motor em caso de combustível ruim, de pré-detonação. Então é uma solução muito tecnológica que acaba destronando inclusive o sistema TSI nesse sentido, né? Mas esse motor ainda não consegue fazer milagre, ele desloca 1,3 litros, então andando devagarinho na casquinha, recomendo que você aperte a tecla Sport, que vai deixar aí a sua resposta um pouquinho mais esperto. Em termos de consumo de combustível, a gente tem aqui o consumo declarado de 7,6 km por litro com etanol no regime misto, né, de cidade e estrada, e 10,8 com gasolina. Virtualmente é um empate com o Compass, né? Então a diferença aí de 0,1 km por litro a favor do Compass nos dois regimes, né? Já adianto para vocês que, assim, especialmente no urbano, é mais difícil você chegar nessa média aí, tá? Se você pega o trânsito pesado, justamente por essa questão que eu falei, do motor trabalhar numa fase que ele não está assim na melhor fase, você vai conseguir aí 5, 6 km por litro aí na cidade, né? Então vai ser um pouquinho difícil você chegar aí, você vai acabar trabalhando com ele um pouquinho mais, um consumo um pouquinho maior, especialmente na parte urbana, né? Aqui nessa avenida a gente não vai perceber muito trabalho de suspensão, mas a gente já pegou aí piso castigado aí em todo o caminho que a gente veio para cá. E desculpe até insistir nessa comparação com o Compass, mas esse aqui é um produto novo, derivado dele, né? Então acho que a melhor jeito de você entender o que é esse produto aqui é realmente comparar com o Compass, né? E os dois são muito bem resolvidos nisso, né? Então o trabalho é muito gostoso, não absorve seco, né? Então é aquele carro que você esquece um pouquinho da condição de piso, de pavimento e roda com ele bastante à vontade. Essas características aqui estão preservadas e melhoradas porque tem um isolamento acústico maior, então essa interferência de trabalho de pneu em piso ruim, reverberação disso para a carroceria é muito menor, ou um piso realmente muito pior, onde a carroceria vai ter algum trabalho, vai ter algum barulhinho, aqui você vai ter menos porque ela tem uma rigidez da torção maior. Então tudo que o Compass tem de benefícios, a parte de conforto a bordo, você tem um nível a mais aqui. Inclusive o para-brisa aqui é um sistema já multicamar, de acordo com a Stellantis, a gente está falando de temperatura até 10 graus, imagina situações críticas, e 10 decibéis a menos, eu achei bastante coisa, mas são os dados declarados por eles. E tudo isso corrobora essa questão de percepção de conforto a bordo, que inclusive também perpassa para os passageiros de trás. Isso é um detalhe interessante, né? A gente está falando de veículo de 7 lugares, mas no uso de 5 lugares, a segunda fileira também é interessante. Aliás, vamos dar uma encostadinha para dar uma olhada nisso com mais atenção. Esses 15 centímetros a mais de entre-eixos trouxeram algumas vantagens, começando pela porta mais longa, com uma abertura de quase 90 graus, muito bom para pessoas mais idosas. A acessibilidade ajuda bastante. Esses 15 centímetros a mais de trechos ajudam muito, lógico, no espaço para os joelhos. E lembra que eu falei para vocês que mesmo na configuração de 5 pessoas a gente tem algumas vantagens em relação ao Compass? Além do espaço e acessibilidade, aqui no banco você tem alguns ajustes. Então, por exemplo, você consegue ajustar a distância, né? O que vai ser muito importante na parte da terceira fileira, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas também o ângulo de inclinação do encosto. Então, numa viagem urbana você se sente mais confortável assim, às vezes você pegar uma rodovia, uma viagem mais longa, você consegue um ângulo de reclinação muito mais relaxado do que num banco convencional do Compass, por exemplo. Aqui a gente tem a saída de ventilação, com motor próprio para ele, você tem ajuste de 4 níveis de força de ventilação, porta USB e é isso. Vamos olhar a terceira fileira agora. Acesso à terceira fileira nunca é dos mais fáceis, mas a porta aqui ajudou bastante, né? Bom, gente, tem 1,82 m, terceira fileira não é exatamente para caras que nem eu, mas até que funciona aqui nesse caso, porque a gente tem um ajuste de distância aí de banco, né, como a gente mostrou, mas se eu não fizer esse ajuste, eu tenho que afastar um pouquinho os meus joelhos, mas eu consigo ficar aqui
tranquilamente. Lembrando que os joelhos ficam num nível mais alto aqui em relação ao assento, justamente porque o assoalho aqui na terceira fileira é mais alto, então você fica com os joelhos meio apontados para cima, né? Mas tá ok aqui, tá bem aceitável a qualidade de vida aqui. Confesso que esperava um espaço até menor, como por exemplo a gente teve aí na avaliação do Tiguan. Agora vamos dar uma olhadinha no porta-malas. O porta-malas tem abertura elétrica. Na configuração de 7 lugares, você vai ter 17 litros a mais do que o Tiguan, 233 litros, né? 7 lugares é sempre pouquinho, né? E nessa configuração de 5 lugares, aí a gente tem 661 litros, 185 litros a mais do que o Compass e 25 litros a menos do que o Tiguan. Lógico, na configuração de 5 lugares, na verdade, você tem que colocar o tampão aqui, né? Que ele fica escondido aqui, então você tira ele aqui e você posiciona ele aqui para você esconder a sua bagagem. E tem um detalhe, uma curiosidade aqui que é um pouquinho esquisita, que é a posição do botão de fechamento do porta-malas elétrico. Você procura sempre aqui na tampa, né? Levou uns minutos para a gente descobrir que ele fica aqui na lateral. E é isso, vamos voltar agora para a estrada para ver como que anda o Commander na estrada e na rodovia dos Romeiros. E esse é o 0 a 100, declarados 9,5 segundos, um décimo só mais lento do que o Compass, né? 96 kg de diferença, né? Então o impacto no consumo foi mínimo e no desempenho aqui também foi irrisório, né? A gente tem uma diferença equivalente a pouco mais de um adulto. E aqui na rodovia a gente vai olhar algumas coisas, né? A primeira que chama atenção é que ainda permanece essa sensação de um excelente isolamento acústico. A Castelo e essas rodovias todas em região aqui de Tuta, e todas têm um asfalto muito poroso, então você tem uma tendência de reverberação vinda dos pneus muito grande. Esse ruído existe aqui dentro, mas até baseando com parâmetros, outros veículos premium que a gente avalia, a gente sabe que porque a gente tem aqui de ruído realmente está muito, muito baixo mesmo. Agora a gente pegou um asfalto um pouquinho melhor e fica bem claro aí o quão bem isolado acusticamente a gente está. E inclusive na parte de aerodinâmica, né, que era algo que eu estava querendo ver aqui, se a gente ia ter um ruído de vento maior. Bem satisfatório aqui essa questão. Então vou puxar aqui, aumentar para uns 120 km por hora. A gente vai estar a uns 2.200 RPM aqui, então o motor uma rotação baixa, né? Em sexta marcha, é um câmbio de 6 marchas, né? 9 marchas somente no turbo diesel, mas bem satisfatório. Agora eu estou no modo normal aqui, na programação normal, e quero ver outra coisa que é a resposta ao kickdown para fazer uma redução de marcha. Digamos que estou na pista de simples aqui, fazer uma ultrapassagem na outra mão, vamos ver o quão rápido ele responde, né? Então eu vou instalar o dedo na hora que eu tiver dado 100% de acelerador e aí vocês vão perceber quanto tempo ele leva para responder com a redução de marcha. Então vamos lá, 3, 2, 1. A gente tem uma resposta aí de mais ou menos, pouco menos de um segundo. Não é das piores, não impressionou. O câmbio automático tem um pouquinho dessa questão. Por outro lado, a programação do câmbio em si, tirando essa resposta ao kickdown, dialoga muito bem com o que a gente está precisando. Então, você tem um leve aclive, ele já reduz, ele já se antecipa, então ele está trabalhando muito bem assim para manter o motor realmente na faixa de torque dele mais adequada, né? E se você precisar fazer um kickdown mais sério como esse que a gente fez agora na ultrapassagem, antecipe um pouquinho a manobra, sabendo que ele leva aí quase um segundo para executar essa redução de marcha em si. Agora na Estrada dos Romeiros que a gente vai pegar, a gente vai ver um pouquinho mais parte de comportamento dinâmico, né? Não como esportivo, mas mais para entender como que a suspensão realmente desse carro está trabalhando, parte de freios e afins. Vamos lá, bom? Câmbio aqui no modo manual, apertar a tecla Sport. Estamos aqui na Estrada dos Romeiros agora, então para a gente ver como é que é o ânimo do Commander, não uma vocação esportiva, mas sim no sentido de a gente entender como que é a dinâmica desse veículo aqui, com esses 96 kg a mais em relação ao Compass, esses 15 centímetros a mais de entre-eixos. Logo de cara que a gente já tem um trecho bom para conhecer um pouquinho melhor isso, que são esses S's aqui, né? Então aqui mesmo no ritmo moderado já dá para entender um pouquinho como é que... Olha só, gente, olha que equilíbrio. Olha, essa eu não esperava mesmo, viu, gente? Não esperava de verdade. A forma como ele veio com a traseira acompanhando a dianteira
Não esperava mesmo. Muito, mas muito mais neutro do que eu imaginava. Eu imaginava que iria arrastar um pouco à frente, né? É o que você espera de um veículo dessa categoria, desse porte, desse tamanho, com esse ganho de entre-eixos. Muito bom. E um detalhe, controle de carroceria, de rolagem também muito bom, considerando o nível de conforto que a gente estava falando, né? Um carro que absorve muito bem os impactos em piso ruim. E aqui no trecho desses em S ele conseguiu controlar muito bem a movimentação de carroceria. Então, olha, realmente muito interessante. Também gostei dos freios. A gente tem um redimensionamento dos freios aqui, né? A gente tem 15 milímetros a mais de disco em relação ao Compass, que tem 320 milímetros de disco. E atrás os discos também são maiores. Eu não lembro exatamente a medida agora, mas eles cresceram 27 milímetros em relação ao do Compass. Justamente tem uma distribuição de massa até um pouco mais traseira, né? E a carga do pedal de freio também está muito boa, assim, é um pedal que é gostoso de usar, né? Não é aquele pedal de freio muito molenga, nem firme demais, mas você consegue ter uma boa modulação, sabe? Aquele que você não precisa, você fica dando trancos porque o freio é muito sensível. Então é um carro muito natural de você dirigir. Se você pegar uma estrada de serra, não é um carro que você vai estranhar. Ele vai parecer na sua mão menor do que realmente você supõe que um veículo desse porte vai se comportar, né? Você vai perceber mais o porte dele na hora que você fazer um estacionamento no shopping, alguma coisa assim, que aí você vai ver que realmente esse comprimento dele avantajado faz uma diferença aí em termos de espaço, né? Até em termos de diâmetro de giro ele está muito bom também, ele consegue fazer manobras muito boas de esquina sem precisar fazer mais de uma manobra. Então tô bem surpreendido positivamente assim com o que esse carro aqui está entregando, viu, gente? Como eu falei, sim, o pedal do acelerador é um pouco pesado na cidade, provavelmente você vai ter que usar o Sport ali para ter um carro um pouco mais ágil. O consumo dele não surpreende, é verdade. Tem essa questão, né, de usando só a casquinha do pedal, veículo desse peso, motor pequeno, tem ali um penaltizinho, né? Mas considerando tudo que ele está entregando, qualidade percebida, em espaço, essa segunda fileira de bancos que ficou muito melhor que a do Compass, que já era bacana. E a precificação, né? Acho que essa que é a grande questão. Nenhum carro no Brasil hoje é barato, isso é um fato. Mas vamos lá, a gente está falando de um carro que é R$1.000 mais caro que o Compass mais caro, 10% mais caro que a versão equivalente, né? Que seria a Limited. E é um veículo que está atacando muitas frentes ao mesmo tempo, porque as topo de linha, turbo diesel, que a gente não avaliou aqui hoje, vai querer brigar ali com as versões de entrada de Discovery Sport, GLB, alguns desses SUVs de chassi, né, da Mitsubishi, da Toyota. A versão intermediária, as intermediárias, ou a topo de linha dessa configuração Turbo Flex, vai brigar com o que seria supostamente o Tiguan, né? Que tem muito mais potência, mas tem umas limitações, alguma questão de recursos, é um veículo um pouco mais antigo e que vai ter um reposicionamento de preço seguramente aí nessa versão facelift que vai sair agora, né? Então já nem concorre mais, vai subir o preço, né? E esses daqui, especialmente essa Limited, que é a versão que mais compensa, sem dúvida nenhuma, né? A versão de entrada da Turboflex, com um pouquinho mais de um Compass completo você já consegue pegar. Então ele entra ali como meio que um Coringa de 7 lugares, mais ou menos como o Tigo estava fazendo, o Tigo 8, né? Ali na faixa dos 190 mil, né? Com algumas limitações de qualidade percebida, né? O veículo chinês ele entrega umas coisas a mais, outras a menos. E aí aqui o Commander entra nessa jogada então como uma espécie de Coringa, né? Então tem para todos os gostos. E aí foi a grande inteligência da Stellantis em como posicionar esse catálogo de versões e preços do Commander para espalhar esse cara realmente numa faixa muito larga de mercado. Então é difícil da gente dizer, lógico, se vai ter ou não o mesmo sucesso do Compass, difícil, né? Até a questão de preço, que é um veículo mais caro, mas eu acho que dentro desse segmento de 7 lugares vai fazer um estrago ali. Então fiquem de olho, façam um test drive. Digam aí se vocês concordam ou discordam com as impressões que eu tive a bordo, mas as impressões que eu tive realmente foram todas muito positivas, salvo um outro pênalti que vocês viram aí ao longo da avaliação. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da avaliação. Não esqueçam de assinar o canal da Autoline, a gente está quase chegando aí em 100 mil inscritos, ajude a gente a conquistar essa marca tão importante pra gente. E sigam a gente também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Autoline.
Certo, pessoal? Então é isso. Obrigado, um abraço e até a próxima.